O luto é quando você tem alguma perda, normalmente é de alguém, ou então você perde funções. Por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente e fica paraplégico, por exemplo, ela entra em luto daquela pessoa que ela era. Então não é só de uma pessoa que deixou de existir, mas é uma pessoa que mudou de condição também. Tem luto da sua outra fase da vida. Luto, sei lá, uma pessoa casada há muito tempo e aí ela separa, tem um período de luto daquela separação. Então o luto sempre é um movimento de perda. A gente pode dividir o luto em 3 fases, né? Uma é a negação. É aquele primeiro momento, em geral os primeiros 15, 20 dias, em que a pessoa não quer acreditar que aquilo está acontecendo. Mas mais do que não acreditar, ela está meio anestesiada, até porque é uma época que ela tem que tomar uma opção de medidas, né? É papelada para enterro, é velório, é missa de 7º dia, quer dizer, tem todo um ritual a ser feito e necessário, que a pessoa entra no automático. É como se, tipo assim, na realidade, eu acho até que esse processo de negação é uma defesa do cérebro da gente, né? Para a gente passar por aquilo tudo, né? Você depende como uma pessoa morre, né? No caso de uma perda física de alguém, se a pessoa morre de um desastre imprevisível, de uma maneira bruta, vítima de um assassinato. Então, assim, esses primeiros momentos é natural que a gente entre nesse automatismo que é chamada negação. Poucas pessoas se preparam para isso. É muito difícil. Mas, em geral, as pessoas têm nesse primeiro momento essa negação, esse anestesiamento. Ela faz tudo no automático, como se fosse assim, a força que ela tem para fazer o que tem que ser feito, digamos assim. Depois vem um período, depois da negação, vem o período da adaptação. Quer dizer, o que é isso? Passado aqueles primeiros 15 dias, 20 dias, a pessoa começa lentamente a retornar à sua rotina. Começa a voltar ao seu trabalho, começa a ter aquela sensação de tipo abrir a janela e falar, gente, o mundo lá fora não parou. Tem vida, eu preciso não parou. Não parou, tudo está funcionando. Eu acho que é aquela hora que a gente percebe que a nossa existência individual não é tão significativa. Existe um movimento no universo, no planeta, que ele se faz independente da gente. Então é aquela hora que a gente vai voltando às nossas atividades. Ainda tem um choro ou outro? Tem, mas a gente vai, tipo assim, a gente é tomado pelaquela consciência de é preciso seguir em frente, né? Nessa hora do é preciso seguir em frente, é natural que eu sinta, algumas pessoas sintam mais, outras menos. Algumas pessoas começam nesse período a ter muita sensação de tipo assim, como é que eu vou viver sem, como é que vai ser minha vida daqui para frente, mas vai tocando. E tem a terceira fase, que é a aceitação. É aquela hora que eu falo, tipo assim, vai ser difícil, mas eu preciso enfrentar e eu vou dar conta. Eu vou ter que administrar coisas que eu nunca fiz. Exatamente. Mas eu tenho que fazer. Mas eu tenho que fazer, vou dar conta, eu peço ajuda, eu me informo, eu começo a tomar pé da situação e em nenhum momento eu questiono se eu vou ter capacidade de fazer. Eu tenho inseguranças, mas eu vou fazer o que tem que ser feito. Agora, quando nesse momento de aceitação a pessoa começa a ter muita insegurança e ter o pensamento, eu não saberei viver sem aquela pessoa, não é tipo assim, um luto normal, nessa fase a pessoa fala assim, eu vou viver, não vai ser tão bom como era, mas eu vou viver, eu vou tirar forças de mim. Quando a pessoa começa a esse sentimento ser trocado pelo aquele sentimento, eu não vou conseguir, nada mais vai ser do mesmo jeito, eu sou incapaz. Quando começa esses sentimentos, é mais ou menos lá pelo 2º mês, final do 2º mês, início do 3º, se isso não for bem resolvido, a gente começa, em geral, a caminhar para um estado depressivo. Eu diria o seguinte, o luto coletivo, ele é muito, muito típico quando você perde grandes personalidades ou pessoas que a gente considera mais heróicos, por exemplo, pessoas que simbolizam uma série de virtudes de uma sociedade e que a gente tem profunda admiração, quase do tipo assim, não, aquela pessoa é imortal, como se fosse assim tão especial
que você nunca espera que aquela pessoa morra, principalmente de maneira trágica. Por exemplo, quando morreu Ayrton Senna, né? 1º de maio de 1994, daquela maneira, né? Fazendo o que ele fazia de melhor, e todo domingo a gente estava ali naquela televisão para ver o Ayrton ganhar, para ver a musiquinha da vitória, o Hoje a gente consegue escutar trazendo momentos de vitória. Tantas pessoas se formando, botam aquela música. Exatamente. Mas no início, escutar aquela música era muito difícil. Então, assim, quando uma figura como Ayrton Senna, que simbolizava o Brasil, que dava certo, né, morre, principalmente de maneira trágica, a gente é tomado por uma sensação de tipo assim, bom, se com ele aconteceu isso, comigo, que sou uma pessoa comum, a vida é mais injusta ainda. Então a gente é tomado por uma perplexidade, uma sensação de tipo assim, nada está sob controle. Então o luto coletivo é quando o imprevisível, principalmente de forma trágica ou dramática, acontece e a gente se dá conta que, nossa, podia ser eu, e se aconteceu com uma pessoa tão especial, e comigo, vai ser como, né? Vários acidentes, os acidentes do Mamonas Assassino, aqueles meninos no auge do sucesso, se tivessem vivos hoje, certamente já teriam desfeito a banda, cada um teria uma carreira solo, como aconteceu com muitas outras bandas, o RPM, mas assim, essa coisa de no auge... Ser interrompido, né? E essa coisa no auge, né? Tipo assim, o falecimento da Marília Mendonça, né? Que você colocou ontem muito bem. Também uma menina, 26 anos. A gente olha assim, mas era uma menina. Então, assim, essa juventude, a morte não combina com a juventude, né? Choca mais a gente. Deixa a gente sempre meio perplexo. Eu acho assim, a pandemia está sendo ainda muito ruim, mas no auge da pandemia a gente teve uma coisa que impedia o luto, né? Porque assim, você deixava o seu parente com Covid, internava ele, levando pela sua mão. Andando, falando, porque assim, tava o quê? 50% do pulmão tomado, 70% do pulmão tomado. E quando você recebia de volta, você recebia uma pessoa lacrada no saco preto. Estou falando isso porque isso aconteceu com a mãe da Jacira, né, nossa amiga. E ela ficou um tempo assim, tipo assim, eu recebi um saco preto. Então, e tem uma coisa tão bacana, que um amigo também, que aconteceu isso com a mãe dele, falou assim, Bia, o Covid traz uma indigência da morte. Quer dizer, na hora que você precisa tornar a sua pessoa querida mais digna, homenageada, você não tem mais como ter contato. Então, eu acho que isso é um trauma difícil de ser superado, só com muita fé, só com muita aceitação de entendimento, que tem coisas que a gente não entende, mas foi muito difícil, com certeza. Eu acho que no primeiro momento, essa sensação do luto, sim, tristeza, não, eu acho que é difícil. Eu acho que tem ali 2 meses que é esse recolher, essa reflexão, mas eu acho que depois a gente tem que tomar aquela sensação, tipo assim, deixa eu começar a lembrar do que foi bom. Porque se eu tô com saudade, é porque teve muita coisa boa e a gente agradece coisas boas, coisas boas, muita coisa boa, com certeza. Eu acho que a gente tem que ver assim, existem 2 caminhos principais de perdas afetivas. Uma perda afetiva é a perda da pessoa concretamente, né? Um falecimento precoce, ou um falecimento mesmo de um casal que vive há anos juntos, que é uma perda inevitável. E existe a perda quando a pessoa resolve trocar, né, por outra pessoa, ou se a pessoa resolve ir embora para viver uma solteirice, depende. Nesse caso, vai depender muito do parceiro. Casais que viviam a trancos e barrancos, e aí de repente um deles tem uma doença grave, falece e vira a melhor pessoa do mundo. Porque eu já vi casais assim, do homem, tipo, ele não presta, ele é isso, ele é aquilo, papapá. De repente o homem teve um infarto, morreu, e ele virou. Quando eu vi que a pessoa estava muito triste, falei, não, mas por esse lado, né, vocês também estavam num desgaste, ele era o melhor homem da minha vida. Então assim, existe essa reação, que é uma reação de idealização do outro. Vivia falando mal do outro. Vivia falando mal. Isso aí eu acho interessante, porque é quase como se fosse assim, uma expiação, né? Tipo assim, a pessoa teve uma doença, a pessoa fica se sentindo culpada por ter tido algum pensamento infeliz em relação à pessoa, isso faz parte.
Então a pessoa, para retrair a sua culpa, torna o ex o melhor pessoa do mundo.